Você está ouvindo Rugendas e o Brasil, obra completa. Versão narrada para a acessibilidade da reedição impressa do livro Rugendas e o Brasil, obra completa, de Pablo Diner e Maria de Fátima Costa, lançado pela editora Capivara em 2023. Narração, Ana Carina. Produção, EQL Audiolivros. Livro produzido pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Projeto reedição do livro Rugendas e o Brasil, obra completa. PRONAC 194154. Patrocínio Unipar. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal. Sobrecapa. Rugendas e o Brasil, obra completa. Por Pablo Diner e Maria de Fátima Costa. Editora Capivara. Rugendas e o Brasil. Juntamente com Jean-Baptiste Debré, o pintor alemão Johann Moritz Rugendas é o mais famoso dos artistas viajantes europeus que retrataram o Brasil na primeira metade do século XIX. Sua obra completa de tema brasileiro foi mostrada por inteiro pela primeira vez na primeira edição de seu catálogo Raisonné, para a qual foi possível reunir imagens do conjunto de suas obras conhecidas. Nesta terceira edição, revista e ampliada, o Brasil dos anos 1820 ressurge em toda a sua impressionante variedade de sua natureza, de seus costumes e de sua população, como se há 200 anos Rugendas tivesse sido fotógrafo antes mesmo da invenção da fotografia. Corrigido e enriquecido com novos textos e ilustrações, este livro contém mais de 1000 imagens, distribuídas por 612 páginas, e traz agora para o público brasileiro a integridade de uma das obras mais ricas e preciosas para a compreensão de nossos primórdios como nação independente. Bastante ampliada por seus autores, Pablo Diner e Maria de Fátima Costa, esta terceira edição revela várias obras inéditas, entre as quais um importante novo óleo sobre tela de tema brasileiro, descoberta recente de grande significado. Reproduz também praticamente todos os trabalhos de Rugendas relativos ao nosso país, localizados e identificados até hoje, após longa pesquisa em inúmeras coleções públicas e privadas no Brasil e no exterior. Assim como ocorria com os catálogos Raisonné, publicados anteriormente pela editora Capivara e dedicados às obras brasileiras de Franz Post, Jean-Baptiste Debré, Nicolas Antoine Tunay, Albert Ecault e Thomas Zender, também neste levantamento da obra completa de Rugendas são mencionados aqueles trabalhos antes atribuídos ao artista, mas hoje recusados pelos autores como falsificações. Com isso, a visão abrangente sobre essa obra fundamental na arte e na história de nosso país ganha seu contorno definitivo. Palavra do editor, Pedro Corrêa do Lago. Quando da primeira edição deste livro, em 2002, havia muito que se esperava por um volume definitivo sobre a obra fundamental de João Maurício Rugendas a respeito do Brasil. Não há, de fato, o artista viajante que o ofusque em fama, salvo Jean-Baptiste Debré, cuja carreira paralela à de Rugendas como documentador de paisagem e dos costumes do país apresenta curiosas coincidências com a do artista alemão, inclusive por terem ambos divulgado seus famosos álbuns de gravuras sobre o Brasil na mesma época após voltarem à Europa. Nos 20 anos desde a publicação da primeira edição, foi possível aos autores acumular numerosas informações e imagens adicionais que resultaram numa segunda edição muito expandida em formato, texto e número de imagens, e agora, nesta terceira edição, também ampliada. Antes deste livro, houve, é claro, alguns estudos publicados no passado que analisaram com competência o trabalho de Rugendas em nosso país, entre os quais se destaca Rugendas no Brasil, o livro hoje clássico de Newton Carneiro, grande colecionador e pesquisador paranaense, editado em 1979. Foram um trabalho intenso e a pesquisa constante em torno do artista alemão, que vem sendo conduzida há décadas pelo estudioso chileno Pablo Diner e sua esposa, a professora brasileira Maria de Fátima Costa, que mais aprofundaram o conhecimento em torno do artista, permitindo que se possa apresentar hoje, num único volume, o essencial do que se sabe sobre seu trabalho no Brasil.
Com este livro denso, em que os autores nos fornecem muitas informações novas e até então inéditas, Diner e Costa fazem um resgate completo da obra brasileira de Rugendas e inclusive discutem em detalhe todas as famosas 100 gravuras do Viagem Pitoresca, álbum publicado pelo autor em Paris em 1835, que contribuiu fundamentalmente para divulgar as imagens do Brasil. Os autores fazem um fascinante contraponto entre essas gravuras, já muito conhecidas, e os desenhos preparatórios correspondentes, identificados e levantados por eles em acervos particulares e museus de todo o mundo. Na segunda e terceira edições do livro foram também incluídas as versões coloridas à mão das gravuras, que ampliam a fruição das imagens do artista. A editora Capivara, criada com o objetivo de publicar obras abrangentes e exaustivas sobre temas relevantes ligados à cultura brasileira, renova agora a grata oportunidade de trazer ao público a produção completa de um dos nossos mais importantes artistas, que contribuiu decisivamente não apenas para a divulgação de nossa primeira imagem no exterior, como também para que possamos hoje nos redescobrir nos primeiros anos da existência autônoma do Brasil como nação. Sobre os autores. Pablo Diner é doutor em História da Arte pela Universidade de Zurique. Tem estudos publicados sobre as viagens científicas e artísticas ao continente americano nos séculos XVIII e XIX e é autor do catálogo da obra de J.M. Rugendas. Organizou as exposições Rugendas, América de Punta a Cabo, Los Viajeros Europeus del Siglo XIX em México, El Barón de Courcy, Ilustraciones de Viaje e O Descobrimento da Natureza, de C.D. Friedrich a Humboldt, no Chile, no México e na Alemanha. É professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso. Maria de Fátima Costa é doutora em História pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em História da Arte e Cartografia Histórica. Desenvolve investigações sobre as expedições científicas que estiveram na América do Sul e tem publicações sobre as expedições demarcadoras de limites do século XVIII, a viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, a expedição Langsdorff, a viagem de Spix e de Martius ao Brasil e a expedição Francis de Castelnau, entre outros temas. É autora também de História de um País Inexistente, Pantanal entre os séculos XVI e XVIII, e professora titular aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso. Juntos, Pablo Diner e Maria de Fátima Costa organizaram as exposições O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX, MASP, Sala Atos Bulcão, Casa França Brasil, Museu Municipal de Arte de Curitiba, e Rugendas, Pintor e Dibujante, Museu Nacional de Belas Artes em Santiago do Chile. Tem vários artigos publicados em revistas científicas e são autores dos livros Rugendas, Pintor e Dibujante, América de Rugendas, Bastidores da Expedição Langsdorff, Martius e o Pantanal, Origens de um Paraíso. Também são organizadores das obras O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX, Um Brasil para Martius, Spix e Martius, Relatórios ao Rei, e Rugendas, El Artista Viajero. Ficha técnica. Copyright desta edição, Editora Capivara. Copyright dos textos, Pablo Diner e Maria de Fátima Costa. Primeira edição, 2002. Segunda edição, 2012. Terceira edição, 2023. Coordenação editorial, Pedro Correia do Lago. Equipe editorial, Antônio Pedro Goulart Pereira, Carlos Andreasa, Karim Westerfeld e Mariana Nunes de Carvalho. Projeto gráfico, Vitor Burton. Designer, Mariana Guilhom. Editoração eletrônica, Ana Salac e Beatriz de Moraes. Revisão, Antônio Pedro Goulart Pereira, Jamal Boldrioa, Érico Melo. Coordenação editorial da terceira edição, Luiz Vieira e Fred Alexandrakis. Editoração eletrônica da terceira edição, Calixto Comporte. Impressão e acabamento, Ipsis Gráfica e Editora. Tratamento de imagem, Alexandre Piedade.
Todos os direitos reservados para a Capivara Editora Limitada. Telefone 21 2512 26112. Fax 21 3511 2612. E-mail contato@editoracapivara.com.br. www.capivaraeditora.com.br. ISBN 9786588610107. Agradecimentos. Ao finalizarmos este livro, gostaríamos de agradecer aos que apoiaram e incentivaram esta empreitada. Inicialmente, aqueles que, mesmo sem saber por que corríamos, pedíamos urgências em cópias, reproduções, revelações de filmes e envios, nos ajudaram, quase sempre modificando suas rotinas. Da mesma maneira, aos anônimos funcionários das instituições que visitamos. Mais de perto, queremos registrar nossa gratidão a Andreas Strobel, Coleção de Arte Gráfica de Munique; Angélica Pompílio de Oliveira, São Paulo; Bené Fonteles, Brasília; Bia Corrêa do Lago, Rio de Janeiro; Bruno Rizio Santana, Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo; Christopher Moura Viev Apóstol, Genebra; Cláudia Costa, Biblioteca do Museu Imperial de Petrópolis; Cláudio Conte, IFAM Mato Grosso, Cuiabá; Cristina Antunes, Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, São Paulo; Dirce Lorimier Fernandes, São Paulo; Eduardo Saron, São Paulo; Eduardo Uhart, Paris; Ekaterina Iurevna Bassargna, Academia de Ciências de São Petersburgo; Elias Biggio, Brasília; Flávia Curunese Domingos, Cuiabá; George Chalaya, Rixheim; Golde Kramer, Coleções de Arte da cidade de Augsburgo; Hans Miller, Zurique; Hermann Weber, São Paulo; Horst Merkel, São Paulo; Irina Tukina, Academia de Ciências de São Petersburgo; Jean Bogsy, Rio de Janeiro; Joaquim Marçal F. de Andrade e sua equipe, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro; José Luiz Garaldi, São Paulo; Lena Elashmave, Augsburgo; Luiz Arena, São Paulo; Marcela Nabalon, Santiago do Chile; Mário Calabria, Berlim; Mary Del Priore, Rio de Janeiro; Max Perlingero, Rio de Janeiro; Narciso Costa Biggio, Porto Velho; Nick Lambourne, Casa Christie's, Londres; Patrício Tupper, Santiago do Chile; Rosângela de A. Costa Bandeira, Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro; Rui Souza e Silva, São Paulo; Estela Teixeira de Barros e sua equipe, Centro Cultural São Paulo; Valery Leonov, Academia de Ciências de São Petersburgo; Werner Steinbeis, Munique. Também aos museus e colecionadores que aqui no Brasil e no exterior nos facilitaram o acesso às obras de Johann Moritz Rugendas. Porém, este livro seria incompleto se não contássemos com a cumplicidade familiar de Flor, a quem dedicamos o esforço desse trabalho. Cuiabá, junho de 2023. Os autores. Sumário. Página 7. Apresentação. Página 9. Prefácio. Página 13. Rugendas, o artista viajante. Página 41. Os quadros a óleo de Rugendas no Brasil. Página 47. Os desenhos brasileiros de Rugendas. Página 55. A viagem pitoresca de Rugendas. Página 69. Ecos da viagem pitoresca. Página 79. Rugendas e Mártios. Página 87. Rugendas e Florence. Página 95. Um epílogo.
página 97. Cronologia. Catálogo Raisonné. Página 102. Quadros a óleo. Página 153. Aquarelas e desenhos. Página 374. Gravuras. Página 584. D'après Rugendas. Página 596. Obras recusadas. Página 606. Referências bibliográficas. Página 607. Lista de abreviaturas. Página 608. Índice onomástico. Página 610. Créditos das imagens. Apresentação, por Frank Geyer Abubakr. A relação entre a arte e a família Geyer, fundadora da Unipar, é de longa data. Maria Cecília e Paulo Geyer colecionaram pinturas de grandes artistas, principalmente do século XIX, com foco em retratos e paisagens do Rio de Janeiro. As obras permaneceram no casarão onde vivia o casal na ladeira dos Guararapes, no Cosme Velho, Rio de Janeiro. Em 1999, os Geyer doaram o imóvel e a coleção, que inclui nomes do porte de Jean-Baptiste Debré, Johann Moritz Rugendas e Thomas Ender, entre outros, ao Museu Imperial de Petrópolis. A Unipar reforça o compromisso de seus fundadores ao apoiar, em diversas frentes, a cultura brasileira. Eventos, instituições, exposições e publicações são fundamentais para a consolidação e difusão da arte e da cultura. Além de patrocinar parte das obras da futura Casa Geyer a ser aberta ao público nos próximos anos, a empresa possibilita a edição de importantes livros sobre a arte brasileira. Desde 2021, a Unipar empreende esforços, junto à editora Capivara, para a publicação de volumes de referência acerca dos chamados pintores viajantes, os primeiros europeus a retratarem o Novo Mundo. São catálogos Raisonné que trazem a totalidade das obras referentes ao Brasil desses importantes artistas. Apoiou, dessa forma, a 6ª edição de Debré e o Brasil, a publicação de Thomas Ender e o Brasil, e agora, para completar a tríade dos mais importantes pintores viajantes, patrocina a 3ª edição de Rugendas e o Brasil. A obra do pioneiro entre eles, Franz Post, também conta com um patrocínio da Unipar. É com imensa alegria que apresentamos esta nova edição ao público e esperamos que este volume possa ser desfrutado e a obra de Rugendas analisada por veteranos e novos leitores, no intuito de conhecerem cada vez mais o passado de nosso país para projetá-lo para o futuro, compromisso inequívoco do Grupo Unipar. Prefácio, por Pedro Correia do Lago. Quando da primeira edição deste livro, em 2002, havia muito que se esperava por um volume definitivo sobre a obra fundamental de João Maurício Rugendas a respeito do Brasil. Não há, de fato, artista viajante que o ofusque em fama, salvo Jean-Baptiste Debré, cuja carreira paralela à de Rugendas como documentador da paisagem e dos costumes do país apresenta curiosas coincidências com a do artista alemão, inclusive por terem ambos divulgado seus famosos álbuns de gravura sobre o Brasil na mesma época após voltarem à Europa. Nos 20 anos desde a publicação da primeira edição, foi possível aos autores acumular numerosas informações e imagens adicionais que resultaram numa segunda edição muito expandida em formato, texto e número de imagens, e agora numa 3ª edição também ampliada. Antes deste livro, houve, é claro, alguns estudos publicados no passado que analisaram com competência o trabalho de Rugendas em nosso país, entre os quais se destaca Rugendas no Brasil, o livro hoje clássico de Newton Carneiro, grande colecionador e pesquisador paranaense, editado em 1979. Mas foram o trabalho intenso e a pesquisa constante em torno do artista alemão
que vem sendo conduzida há décadas pelo estudioso chileno Pablo Diner e a pesquisadora Maria de Fátima Costa, que mais aprofundaram o conhecimento em torno do artista, permitindo que se possa apresentar hoje, num único volume, o essencial do que se sabe sobre seu trabalho no Brasil. Pablo Diner é o autor do excelente catálogo completo da obra de Rugendas, publicado em Augsburgo, em 1997. Apesar da qualidade da edição e da pesquisa, o livro não satisfazia plenamente o leitor brasileiro, por não destacar a obra do artista entre nós na comparação com os muitos desenhos e quadros a óleo também realizados por Rugendas no México, na Argentina, no Peru e em outros países na América Latina, que constituem a maior parte de sua produção conhecida. Diner privilegiou, com razão, as obras mais abundantes realizadas pelo artista em outros países, que não o Brasil, e com isso pareceu necessário à editora Capivara dar ao maior especialista em Rugendas e à sua esposa a oportunidade de aprofundar sua pesquisa específica sobre o trabalho do artista em nosso país. Com este livro denso, em que os autores nos fornecem muitas informações novas e até então inéditas, Diner e Costa fazem um resgate completo da obra brasileira de Rugendas e inclusive discutem em detalhe todas as famosas 100 gravuras do Viagem Pitoresca, álbum publicado pelo autor em Paris em 1835, que contribuiu fundamentalmente para divulgar as imagens do Brasil. Os autores fazem um fascinante contraponto entre essas gravuras, já muito conhecidas, e os desenhos preparatórios correspondentes, identificados e levantados por eles em acervos particulares e museus de todo o mundo. Na segunda e terceira edições, foram também incluídas as versões coloridas à mão das gravuras, que ampliam a fruição das imagens do artista. Outro capítulo essencial deste livro é aquele dedicado aos poucos e preciosos óleos sobre tela de tema brasileiro pintados por Rugendas. Documentos extraordinários de nossa primeira iconografia oitocentista, essas pinturas rivalizam em importância e beleza com um magnífico e reduzido conjunto de telas de Nicolas Antoine Tunay, primeiro relato visual pintado a óleo da paisagem do Rio de Janeiro por um grande artista europeu. Debré e Thomas Ender, que formam com Tunay e Rugendas o punhado dos maiores artistas viajantes da primeira leva do século XIX no Brasil, pintaram um número menor de óleos brasileiros, de tal maneira que Rugendas, de quem Diner e Costa dizem que preferia desenhar a pintar, torna-se, com Tunay, o principal artista viajante a retratar em cores o Brasil nas primeiras décadas da abertura do país, após a chegada da família real portuguesa. De fato, somente nos anos 1840, outro grande artista alemão, Eduard Hildebrand, cuja fama, apesar de seu talento, nunca chegou a ameaçar a de Rugendas, voltou a pintar óleos de extraordinária qualidade, retratando a paisagem brasileira. Por outro lado, com a vocação de pintor de cenas do Brasil do inglês Charles Landser frustrada pelo embaixador Stuart, seu patrono, que resolvera guardar para si o conjunto de 300 desenhos que poderia ter tornado o jovem artista inglês um rival de Debré e de Rugendas, apenas o francês Armand-Julien Pallier e Charles Martin, inglês do qual se conhece somente meia dúzia de telas, parecem ter qualidade suficiente para juntar-se ao reduzido grupo de talentosos artistas europeus que retrataram em quadros a óleo a natureza, a paisagem e os costumes do Brasil na primeira metade do século XIX. Numa iconografia total limitada a talvez 50 óleos sobre tela da paisagem brasileira realizados entre os anos 1817 e 1850 pelos melhores pintores profissionais europeus que visitaram o país, o conjunto, agora ampliado de 13 vistas de Rugendas, assume grande importância relativa,
tanto na quantidade quanto na qualidade, nesse corpo de imagens de especial prestígio na produção artística do período. Nos desenhos e nos óleos, o livro também permite compreender melhor os 2 Rugendas brasileiros, divididos pelos 20 anos que separam as 2 estadas do artista no país. A primeira viagem, iniciada em 1821, foi fundamental para a preparação das gravuras da viagem pitoresca e deixou-nos os magníficos desenhos realizados na expedição Langsdorff, hoje conservados na Academia de Ciências de São Petersburgo. Os 3 anos de permanência do artista e a sua atividade intensa fizeram de sua primeira visita, indiscutivelmente, a mais importante em termos de sua produção entre nós. Mas o que o livro permite avaliar melhor são os quadros de grande qualidade, pintados na Europa após a sua volta, ainda na década de 1820, quando finalmente Rugendas decidiu trazer para a tela as observações que recolhera em inúmeros desenhos e aquarelas que retratavam a nova realidade descoberta no Brasil. Foi sobretudo a floresta, o tema favorito dessa primeira fase, que nos valeu magníficos desenhos feitos ainda sob o efeito quase imediato de nossa luz tropical. Ao voltar ao Brasil, por menos de um ano, em 1845, Rugendas torna-se um artista mais experiente, que exercera seu talento e aprimorara a sua técnica com as dezenas de paisagens latino-americanas realizadas a óleo na década anterior. Conhecia-se apenas uma paisagem ambiciosa e de grandes dimensões desse período, a vista da Serra dos Órgãos, conservada em uma coleção paulistana. Na segunda edição deste livro, foram apresentados mais 3 quadros tardios relacionados à paisagem brasileira, importantes descobertas para o reduzido corpus da obra do artista entre nós. São eles Pedra da Gávea e Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, Paisagem com Figueira e La Siesta. O primeiro é uma vista importante de uma bela região da capital, que já havia sido tratada sob outro ângulo por Rugendas. Os 2 outros óleos mostram um Rugendas maduro, tratando os elementos da paisagem brasileira com um olhar enriquecido por suas viagens pela América Latina. Esta terceira edição revela agora mais uma vista de tema brasileiro, achado recente de grande significado. Datada de 1842, quando o artista estava estabelecido na cidade chilena de Valparaíso, mas ainda pensando no Brasil, este novo óleo foi intitulado Paisagem no Interior da Mata Tropical no Brasil com Figuras, e evidencia seu permanente fascínio com a nossa floresta virgem. É também de se esperar que 2 ou 3 outras telas mencionadas em listas de exposições realizadas no Rio de Janeiro em sua segunda estada ainda reapareçam em coleções privadas, onde podem estar dormindo e esquecidas há mais de um século. Esse foi o caso do magnífico óleo recém-descoberto. Se outros quadros, ainda desconhecidos, alcançarem a qualidade extraordinária da vista da Serra dos Órgãos, a iconografia brasileira do período será notavelmente enriquecida. Além das novas vistas relacionadas ao Brasil, foi também adicionado na segunda edição do catálogo Raisonné um retrato em óleo sobre tela inédito, intitulado Retrato de Menino com a Praia de Botafogo ao fundo. Quadro de grandes dimensões, provavelmente realizado em 1846 e que enriquece o conjunto de paisagens de Rugendas com uma bela representação da praia de Botafogo e do Corcovado na parte central da composição. O volume ainda ganhou, na edição anterior a esta, capítulos adicionais que trazem uma nova luz sobre a relação de Rugendas com Hercule Florence e Carl von Martius. Finalmente, no catálogo Raisonné dos desenhos de Rugendas, levantado e atualizado por Diner e Costa, constam mais de 400 itens, o que constitui outra contribuição essencial para o melhor conhecimento de uma das obras fundamentais da arte brasileira.
Não apenas a lista serviu de referência indispensável nos últimos anos, como as numerosas ilustrações, muitas das quais inéditas, permitiram fruir amplamente a importante faceta do talento do artista na observação precisa de nossa fauna, flora, paisagem e costumes. Com acréscimos e correções realizados nesta terceira edição, este catálogo raisonné de Rugendas, com 612 páginas e mais de 1.000 imagens, insere-se no padrão instaurado pela editora Capivara para os outros levantamentos completos que tem publicado da obra dos grandes artistas viajantes no Brasil, como o de Franz Post, cuja terceira edição será lançada em 2024, Debré, que teve a sexta edição publicada em 2021, Tunay, 2008, e Eckhout, 2010, além de Ender, 2022. Catálogos que se propuseram a ilustrar todas as imagens existentes das obras desses artistas entre nós. A editora Capivara, criada com o objetivo de publicar obras abrangentes e exaustivas sobre temas relevantes ligados à cultura brasileira, renova agora a grata oportunidade de trazer ao público a produção completa de um dos nossos mais importantes artistas, que contribuiu decisivamente não apenas para a divulgação de nossa primeira imagem no exterior, como também para que possamos hoje nos redescobrir nos primeiros anos da existência autônoma do Brasil como nação. Imagens. Página 11. João Maurício Rugendas. Vista de Ouro Preto, Minas Gerais, 1824. A58. Detalhe. Página 6. João Maurício Rugendas. Paisagem tropical no Brasil. Índios cozinhando. A cerca de 1831. O6. Detalhe. Página 8. João Maurício Rugendas. Estudo de uma cuíca d'água, 1822. A196. Rugendas, o artista viajante. Era 1º de novembro de 1824, em Barra do Jequitibá, Minas Gerais, quando o artista alemão João Maurício Rugendas deu rédea solta a um desgosto que acumulava havia mais de 2 anos e investiu violentamente contra Georg Heinrich von Langesdorff, 1774-1852. Este, como chefe da expedição naturalista russa que visitava o Brasil, discutia com o zoólogo Menetriés sobre pagamento e entregas de materiais. Foi então que o jovem desenhista, à época com 22 anos, interveio violentamente em favor do colega. Ao ser repreendido pelo chefe, que lhe pediu moderação, pois não se encontrava em uma taverna, mas sim num ambiente civilizado, Rugendas exprobrou: "Onde o senhor está não existe convivência civilizada. Para mim pouco importa se o senhor é cavaleiro de uma ordem, de um rei ou do imperador da Rússia. Mesmo assim lhe digo, o senhor é um cachorro." Langesdorff, pasta 1, página 233. Com esse episódio, concluía-se uma relação iniciada havia quase 3 anos, a partir do contrato de trabalho firmado na Alemanha em 1821, quando João Maurício incorporou-se na qualidade de ilustrador ao grande projeto de reconhecimento científico do interior do Brasil, organizado pelo Barão de Langesdorff. Embora o artista fosse ainda muito jovem, seus antecedentes não podiam ser melhores. Contava com uma sólida formação de tradição acadêmica e, coisa nada irrelevante, gozava de excelente saúde para enfrentar os rigores que lhe imporia o trabalho. Langesdorff, por sua parte, parecia ser a pessoa ideal para capitanear essa empresa de caráter naturalista, concebida sob os auspícios do czar da Rússia. Possuía experiência nesse tipo de viagem, além de ser amplamente reconhecido nos círculos de estudiosos americanistas em ambos os lados do Atlântico. O que teria impulsionado Rugendas, um jovem que seus contemporâneos coincidem geralmente em qualificar como discreto, a expor de tal forma a sua carreira por um simples exabrupto?
Como foi possível que a relação se rompesse de forma tão violenta, considerando os interesses e as necessidades de ambas as partes? Nas difíceis relações pessoais entre o artista e seu chefe, cabe considerar os traços de personalidade de um e de outro. Porém, nesse assunto, também se devem ter em conta questões intrínsecas ao ofício de ilustrador de uma empresa científica, num período de pleno romantismo, nas primeiras décadas do século XIX. Ademais, é preciso considerar a problemática específica da expedição Langsdorff, marcada desde seu início por dificuldades administrativas e financeiras em função dos ambiciosos projetos desse homem de múltiplos afazeres, que se desdobrava em exercer atividades políticas e diplomáticas. Era cônsul-geral da Rússia no Brasil, agrícolas e empresariais, e ainda aquelas voltadas ao campo das ciências naturais. Uma olhada sobre esses assuntos nos oferecerá um quadro que pode explicar o exabrupto descrito inicialmente. Pensamos que não se trata de um episódio casual que podia ser evitado. Ao contrário, se nos apresenta como um momento iniludível, que possui um valor relevante na biografia de Rugendas. Ao pôr-se esse episódio sob uma lupa, chegaremos também a uma compreensão profunda da gestação e do modelado da carreira do artista viajante. Apoiados na documentação conhecida, podemos supor que João Maurício possuía um caráter forte, seguro de si mesmo e, sobretudo, tinha uma sólida consciência artística baseada em uma mais que centenária tradição familiar. Os Rugendas haviam se estabelecido na cidade de Augsburgo já no início do século XVII, onde foram ganhando prestígio, primeiro como qualificados fabricantes de relógios e depois como pintores e gravadores. Aprendendo a traçar. Johann Moritz Rugendas, que aqui trataremos de João Maurício, como se apresentava no Brasil, nasceu em 29 de março de 1802, como primogênito do gravador e editor Johann Lorenz Rugendas, uma figura reconhecida no ambiente cultural da cidade e que desde 1804 exerceu o cargo de diretor da escola de desenho. Já na infância deve ter aprendido e praticado o desenho e as diversas técnicas de gravura, segundo podemos deduzir dos primeiros trabalhos seus que se conhecem. Entre esses, conta-se, por exemplo, uma água forte de impecável feitura, com a figura de um rinoceronte, datada de fevereiro de 1817. Essa folha resulta tanto mais expressiva se observarmos que o motivo está baseado em um estudo de seu bisavô, Johann Georg, o Jovem, Teuscher, 1998, catálogo número 984, que, vale notar, baseou-se na famosa gravura Rhinoceros de 1515 de Albrecht Dürer. No decorrer dos anos, entre seus trabalhos apareceram mais e mais referências ao atento estudo da obra de seus antepassados, inicialmente em gravuras de figuras de animais e naturezas mortas com peças de caça, depois em complexas cenas de batalhas, um assunto que constituía a especialidade do ateliê dos Rugendas. O futuro profissional de João Maurício parecia estar encaminhado desde muito cedo, com vistas a assumir o comando do ateliê familiar. Nessa perspectiva, sua formação foi conferida inicialmente ao pintor de batalhas Albrecht Adam, 1786-1862, e depois à Academia de Belas Artes de Munique. Sob a tutela de Adam, que mais tarde mencionou com carinho e reconhecimento, submeteu-se à paulatina aprendizagem própria dos ateliês tradicionais. Conta o mestre em suas memórias que ensinava aos seus aprendizes todas as técnicas necessárias para exercer o ofício e impunha-lhes a prática sistemática de representação dos motivos que lhes seriam úteis. No caso de Rugendas, para a composição de cenas bélicas, estudos de detalhes para a correta representação de cavalos, observação e identificação dos uniformes militares e cuidadosos estudos de paisagem, nos quais devia figurar as batalhas. Adam, 1886. Na academia, pela qual João Maurício parece ter passado sem grande entusiasmo, todos os alunos recebiam uma formação geral básica na técnica do desenho,
que não costumava ser complementada pelo ensino das técnicas de pintura. Tal aprendizagem pouco acrescentava aos ensinamentos de seu antigo mestre. Foi nesse momento da formação profissional do jovem Rugendas que surgiu a oportunidade de integrar como desenhista a expedição ao Brasil que G.H. von Langsdorff estava organizando. O contato ocorreu precisamente no momento em que a cidade de Munique era um foco de atenção para os americanistas, em função do retorno dos viajantes Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, depois de mais de 3 anos de investigações no Brasil. As habilidades artísticas que João Maurício havia adquirido ao longo de sua formação, em particular a perícia em desenhar e a agudeza de sua observação, respondiam positivamente às necessidades exigidas de um ilustrador de expedição científica. Porém, a feliz coincidência profissional entre o naturalista já maduro e o jovem artista quiçá não tenha estado livre de sombras, ao menos aos olhos do pai. A preocupação de Johann Lorenz com a segurança do filho num projeto que necessariamente parecia-lhe pleno de riscos manifesta-se de forma inequívoca numa carta que enviou em agosto de 1821 a Wilhelm von Langsdorff, irmão do chefe da expedição. As mesmas palavras usadas na missiva repetem-se de forma quase literal nos termos do contrato que foi lavrado poucos meses depois. Nesse documento estipula-se inicialmente que, em qualquer circunstância, o retorno e os emolumentos de João Maurício estariam garantidos. Também chama a atenção a cláusula sobre a forma de trato pessoal que devia reger as relações de trabalho, pontuando que o chefe da expedição comprometia-se a considerá-lo como companheiro de viagem e a tratá-lo com um devido respeito. Em contrapartida, do artista esperavam-se um devido comportamento moral e um exercício serviçal de sua arte, assim como a entrega de todos os esboços, desenhos e pinturas que realizasse durante a viagem, podendo sim efetuar cópias, com a condição de não as dar a conhecer antes da publicação oficial da descrição da viagem. Diner e Costa, 1995, páginas 56 a 61. A saída da Europa estava prevista para novembro ou dezembro de 1821. Porém, segundo relata João Maurício em carta a seu pai, selada no porto alemão de Gessendorf, o mau tempo os reteve e, de fato, só zarparam em 5 de janeiro de 1822. Ainda assim, o rapaz manifestou-se cheio de entusiasmo. Escreveu sobre sua amizade com o jovem zoólogo Edouard P. Ménétrier, 1802-1861, que também viajava como integrante da expedição e com quem disse estar aprendendo francês. Sobre Langsdorff, com quem, em suas palavras, só tem razões para estar satisfeito, seus comentários são elogiosos. Ele os animava com leituras e discutia com seus funcionários os planos sobre o futuro trajeto em terras americanas. A julgar pelas palavras de João Maurício, as conversações os levavam às mais disparatadas divagações sobre o âmbito geográfico que podiam abarcar, indo desde a Terra do Fogo, no extremo sul do continente, até a bacia do Amazonas. Diner e Costa, 1999, páginas 40 a 43. O certo é que chegaram ao Rio de Janeiro em 5 de março e seu primeiro destino foi a Mandioca, fazenda agrícola localizada no interior do Rio de Janeiro, de propriedade de Langsdorff, na qual o naturalista vinha realizando experiências, mesclando o trabalho escravo com a mão de obra livre. Vale lembrar que, na mesma viagem à Europa em que trouxe consigo Ménétrier e Rugendas, Langsdorff também se fizera acompanhar por um grupo de colonos alemães que instalou em sua fazenda. A primeira estada no Brasil. Entendemos que durante os primeiros meses depois da chegada ao Brasil, Rugendas permaneceu ligado a Langsdorff. Foi nesse período que se exercitou de forma sistemática na ilustração científica, apoiado por instruções específicas em cada área, seja por Ménétrier ou pelo próprio barão. A essa etapa pertence, consequentemente, a quase totalidade dos estudos de plantas e de animais.
No fim desse ano, de 1822, Langsdorff mobilizou sua equipe, realizando curtas excursões dentro dos limites do Rio de Janeiro. Porém, o esperado início da grande expedição não ocorria. Questões político-administrativas decorrentes do processo de mudanças advindas com a independência do Brasil, por um lado, e problemas econômicos do próprio Langsdorff, por outro, retardavam o empreendimento científico. A documentação até agora conhecida nos dá a entender que tanto Menetriez como Rugendas estavam insatisfeitos e pressionavam seu chefe, Komissarov, 1988, página 12. João Maurício, ante a falta de expectativas concretas nesse sentido, optou por forçar uma modificação das condições contratuais. Em cartas e outros escritos posteriores, Rugendas afirmou que o contrato foi rescindido em 1822 e que sua participação posterior na empresa naturalista de Langsdorff deu-se à guisa de uma colaboração baseada em compromissos de trabalho mais livres. Foi em função disso que, desde essa época, começou a fazer envios de desenhos à Alemanha, como está referido na carta que, em 4 de maio de 1824, dirigiu ao seu pai, Lochner, 2001, página 34. Segundo escreveu à família, passou a ficar longas temporadas no Rio de Janeiro por conta própria. Diner e Costa, 1999, páginas 44 a 45 e 47. Richer, 1959, 11. Na capital brasileira, estabeleceu contato com outros artistas, particularmente os franceses vindos ao Brasil em 1816 para fundar a Academia de Belas Artes, notadamente com Jean-Baptiste Debré e com a família Tonai. Nessas circunstâncias, durante mais ou menos 1 ano e meio, ou seja, desde os últimos meses de 1822 até maio de 1824, João Maurício teve que replanejar sua vida e seu trabalho, que já não estavam determinados de forma exclusiva pela expedição. Com seus escassos 20 anos e um conhecimento bastante rudimentar do país, iniciaria uma atividade febril de registro da paisagem e da vida do Rio de Janeiro, procurando os motivos pitorescos e confrontando suas experiências com as de seus colegas de profissão. É provável que esse trabalho tenha estado orientado pela ideia de publicar seus desenhos na Europa, seja como um livro, seja em fascículos com lâminas gravadas. Sem dúvida, o Rio de Janeiro encanta-o. A bela topografia que se oferece como paisagem entrecortada de montanhas e mar passa a ser o motivo que o artista vai traçando em diferentes perspectivas. Rugendas chegou à capital brasileira num dos momentos cruciais da vida política. Pôde ser testemunha das transformações que a cidade vivia com a quebra dos laços coloniais que nos ligavam a Portugal. Foi um dos pedestres que observaram o cortejo e a coroação de Dom Pedro como o primeiro imperador do Brasil. Além disso, deixou-se fascinar pela mistura de cores e tipos que animavam as ruas cariocas, registrando algumas vezes de forma romântica as agruras de um porto negreiro. Em maio de 1824, finalmente teve início a expedição. Rugendas incorporou-se à equipe juntamente com seu amigo Menetriez, o astrônomo russo Nestor Rubestov, 1790-1861, e o botânico alemão Louis Riedel, 1791-1861. A participação de João Maurício nessa empresa, segundo ele mesmo informou a seu pai, foi voluntária e, na maior parte do tempo, pagou as despesas com seus próprios recursos. Diner e Costa, 1999, páginas 44 e 45. A expedição, que prometia percorrer São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, apresentava-se a ele como uma ótima oportunidade de enriquecer seu projeto artístico pessoal, em troca de realizar também o trabalho de ilustrador para Langsdorff. A viagem, contudo, levou-os a visitar apenas o interior da província de Minas Gerais. Saindo do Rio de Janeiro no sentido norte, seguiram em direção a Barbacena e a São João del Rei, continuaram até Ouro Preto
e, passando por Sabará, alcançaram o distrito de Diamantina. Foi nesse caminho que, estando na Barra de Jequitibá, Rugendas desvinculou-se da expedição. A partir da leitura de seu diário, percebe-se que um dos objetivos de Langsdorff no transcurso dessa viagem era unir as atividades de cunho científico naturalista ao reconhecimento das propriedades agrícolas. Desde que as atividades mineradoras foram perdendo a supremacia em Minas Gerais, essa província passou a ser a principal produtora agrícola para abastecimento da capital do Império Brasileiro. Dessa forma, as visitas às inúmeras fazendas e os levantamentos ali realizados denotam que Langsdorff buscava conhecimentos práticos para idear opções para seu próprio e arriscado projeto na mandioca. Pessoalmente, também se dedicava com afinco a aumentar a sua coleção entomológica, em especial de borboletas. Por sua parte, Menetriés caçava e empalhava animais, sobretudo pássaros. Riedel herborizava e cuidava de sua coleção de plantas. Rubtsov realizava observações astronômicas com vistas aos seus trabalhos cartográficos. Para Rugendas, o objetivo primordial era o registro da paisagem, porém a leitura do diário de Langsdorff leva-nos a perceber que Riedel, Menetriés e principalmente Rugendas viajavam quase sempre à frente do chefe. Além disso, observando-se a produção de desenhos realizados pelo artista, não encontramos folhas que tragam em si estudos taxonômicos, sejam de plantas ou de animais, motivos próprios de uma expedição naturalista, o que sugere uma falta de trabalho de equipe entre seus membros. Nota-se, entretanto, uma coincidência entre as anotações de Langsdorff e alguns dos motivos que o artista desenhou. Além da paisagem vista no percurso e dos temas que naturalmente se ofereciam como motivo pitoresco, encontramos, entre os desenhos de João Maurício Rugendas, uma série de obras dedicadas a questões específicas que foram objeto de comentário de Langsdorff em seu diário. No rio Paraibuna, por exemplo, desenhou atentamente uma ponte cujos detalhes encontravam-se no diário do barão. Nas proximidades de Barbacena, registrou as araucárias, cuja presença Langsdorff destacou como um fenômeno característico dessa região de montanhas. Também prestou atenção às observações sobre a longevidade da população na comarca de Sabará, desenhando o retrato de busto de uma anciã em Santa Luzia, que também é assunto do diário de seu chefe. Alguns comentários de Langsdorff sugerem-nos que sentia uma oculta admiração pelo talento de Rugendas. No dia 17 de setembro, por exemplo, estando nas proximidades de Caeté, escreveu: "O senhor Rugendas está muito ocupado porque todas as damas jovens e velhas queriam que ele fizesse-lhes um retrato." Ao partir, recebeu de presente da dona da casa um belo alfinete de ouro com um diamante. Langsdorff, pasta 1, página 156. Pelo visto, a habilidade de retratista granjeava simpatias e proporcionava em ingressos nada desprezíveis, uma questão que não deixava de chamar a atenção de seu chefe e certamente também lhe era conveniente. Contudo, as relações entre ambos estavam marcadas por ressentimentos recíprocos. A linguagem inequívoca do contrato inicial foi substituída, segundo Rugendas, por acordos mais circunstanciais. O barão também confirmou o caráter informal que tomou essa relação quando afirmou em carta a Rugendas: "O senhor desobedeceu inúmeras vezes ao contrato, já que não se orientava por ele." Komissarov, 1988, página 16. O desenlace que teve essa relação demonstra que, realmente, os novos termos nunca foram redefinidos com clarezas pelas partes. A discussão que provocou a saída de Rugendas da expedição parece confirmar essa assertiva. Conforme o relato de viagem escrito por Langsdorff, no momento da ruptura, pouco faltava para que a rota efetivada nessa etapa da expedição fosse concluída. Cabe pensar, nesse sentido, que o conflito pode ter tido múltiplas motivações. A discussão por contas de dinheiro e entrega de trabalhos entre Langsdorff e Menetriés
pareceu a Rugendas o momento oportuno para desligar-se de seu chefe e, com esse propósito, intrometeu-se de maneira grosseira. Ao que parece, o barão tratava com um jovem zoólogo da entrega dos materiais produzidos ou coletados, questão que, sem dúvida, também preocupava pessoalmente Rugendas. Ao intervir na defesa do zoólogo, é provável que quisesse definir um princípio que também valesse para o seu próprio trabalho. Sabemos que João Maurício já havia feito uma previsão para sua estada no Brasil, e nesse sentido tinha anunciado à família que retornaria à Europa em 1825. Sua aspiração a realizar um roteiro amplo por esse país, que incluía as terras de Mato Grosso, território com ressonância quase mítica na Europa, ficava totalmente frustrada. Em vista disso, trabalhamos com a hipótese de que, ao intervir de forma abrupta na discussão entre Langsdorff e Menetriers, Rugendas tivesse em mente o propósito de se desvencilhar da expedição e completar o périplo por conta própria, registrando os motivos que lhe pareciam mais adequados em vista de uma futura publicação sua. A rota que Rugendas teria realizado depois de 1º de novembro tem dado margem a numerosas especulações. A biógrafa Gertrude Richert sugere, em seu notável livro sobre o artista, que João Maurício fez um roteiro amplíssimo, desde Minas Gerais até Mato Grosso, Espírito Santo e Bahia, incluindo uma permanência de vários meses numa aldeia de indígenas situada às margens do Rio Doce. Richert, 1959, páginas 10 e 11. Certamente, Richert não atentou à geografia do país e talvez não pudesse calcular o tempo e as dificuldades que tal empresa acarretaria. Além disso, a reconstrução dessa rota a partir de seus desenhos parece inverossímil. Os testemunhos visuais e documentais deixados pelo artista nada apontam nesse sentido. Essa versão, contudo, tem recebido adeptos até mesmo em recentes publicações. Com alguma margem de erro, é possível tentar acompanhar Rugendas durante os 5 meses decorridos desde sua briga com Langsdorff em 1º de novembro de 1824 até 29 de março de 1825, dia em que teria chegado ao Rio de Janeiro, conforme informou em carta a seu pai. Dinner e Costa, 1999, página 46. Entre as duas datas, sabemos que em 8 de fevereiro encontrava-se em Ouro Preto. Essa informação nos é dada por Langsdorff. O chefe da expedição registrou, desgostoso em seu diário, que teve de viajar apenas com Rubtsov, uma vez que tanto Riedel como Menetriers resolveram ficar um pouco mais com Rugendas em Ouro Preto e mais uma vez queixou-se. Más companhias estragam os bons modos, e Rugendas estragou Menetriers e Riedel. Langsdorff, pasta 1, página 395. Podemos supor, portanto, que o artista cauteloso estabeleceu-se temporariamente na cidade mineira e dali realizava excursões nas quais enriquecia suas pastas com desenhos realizados seguindo a sua vontade. Não sabemos ao certo qual o roteiro que realizou para retornar ao Rio, mas tudo indica que o fez diretamente a partir de Ouro Preto. E como informou a seu pai em 12 de maio de 1825, procurava na capital imperial um navio que o levasse de volta à Europa. Com base nessa citada carta, podemos afirmar que seu embarque não se realizou em 5 de maio, como supôs Carneiro, 1979, página 27. Por meio do mesmo documento, tivemos o contato com os planos de Rugendas para sua viagem de volta. Zarparei rumo à Bahia em 30 de maio, no Real Bergantim de Guerra francês Lafon, comandante Perceval, de onde, novamente, depois de alguns dias, continuarei a bordo da fragata La Bajonnaise, rumo a Brest, onde espero chegar em agosto com a ajuda de Deus. Dinner e Costa, 1999, página 46. Sabemos que é improvável que tenha conseguido realizar seu retorno no tempo que planejou, em vista das incertezas a que as vias de transporte e de comunicação eram sujeitas no início do século XIX.
Contudo, é bem possível que, independentemente do rigor das datas, Rugendas tenha realizado seus planos, pois, como indica o conjunto de sua obra, em seu retorno à Europa, fez apenas uma rápida passagem por Salvador, onde desenhou o perfil da cidade e pôde registrar outro ponto de seu interior, além de um estudo de palmeiras que menciona em uma carta, assinalando que foi executado na Bahia em junho de 1825. Biblioteca do Estado, Berlim, Legado Cultural Prussiano. Manuscrito, caixa 6, página 38. João Maurício deve ter chegado a Brest entre agosto e setembro. Depois, já em outubro de 1825, o encontramos em Paris e na segunda quinzena de novembro, finalmente em Augsburgo, segundo publicou a revista Kunstblatt de Stuttgart, número 5, 1826, página 20. Levava consigo várias pastas com desenhos de animais, plantas, populações e paisagens. Porém, mais do que isso, levava também a certeza de que seu ofício como artista era o de viajar, de realmente ser um artista viajante. De volta à Europa. Humboldt e a viagem pitoresca. Ao chegar à Europa, João Maurício dirigiu-se primeiramente a Paris e só depois à sua terra natal, onde o pai reclamava com insistência sua presença. Isso se deve ao projeto artístico que alimentava, publicar uma obra a partir de seus desenhos. É claro que essa opção também existiria na Alemanha, inclusive no próprio ateliê paterno, porém a preferência por Paris oferecia importantes vantagens. Rugendas devia temer fundamentalmente ante a indefinição das questões contratuais que na Alemanha Langsdorff tivesse maiores possibilidades de bloquear as suas expectativas, arranjando formas de fazer revalidar o contrato de trabalho e explorar a cláusula na qual expressamente se proibia ao artista qualquer difusão dos trabalhos antes que aparecesse a publicação oficial da expedição. De fato, em Munique, a delegação imperial russa já havia, com base nesse princípio, iniciado ações legais contra o artista. Rugendas defendeu-se poucos dias depois da sua chegada a Augsburgo. Em documento datado de 8 de dezembro de 1825, afirma que sua defesa baseia-se no fato de ter sido dispensado de seu contrato desde o ano de 1822, mediante um documento do Sr. von Langsdorff, reafirmando que entregara todos os materiais pertencentes à expedição. Diner e Costa, 1999, página 47. O resultado dessas mútuas acusações ainda não é de todo claro. Sabemos que, ao retornar à Europa, Rugendas tinha planos de fazer uma parceria com Martius, que então preparava as imagens para publicação no atlas que acompanha a sua narrativa de viagem. Isso, entretanto, não ocorreu da forma esperada, quiçá pelo motivo que acabamos de aventar. De concreto, temos que Rugendas logo iniciaria a publicação do seu trabalho em Paris, sem que houvesse qualquer percalço judicial. Tendo em vista os dados apontados na documentação aqui comentada, pensamos que Rugendas entregou à expedição todos os desenhos que, no seu entender, pertenciam ao czar e levou consigo a maior parte. Independentemente dessa discussão, Paris apresentava-se como uma melhor alternativa, sobretudo pela presença de Alexander von Humboldt. A personalidade desse ilustre homem das ciências exerceu um papel dominante no ambiente dos americanistas do mundo inteiro na primeira metade do século XIX, e seu apoio resultava num aval quase irrefutável em qualquer circunstância. Foi por ele que Rugendas tomou a iniciativa de procurar na capital francesa antes de dirigir-se à Alemanha. O encontro efetivamente teve lugar no mês de outubro em Paris, e em uma carta sem data e escrita provavelmente pouco depois, Humboldt apressou-se a convidá-lo a uma nova visita, antes que Rugendas continuasse sua viagem, pedindo que levasse consigo uma seleção mais ampla de desenhos. Já nesse primeiro escrito, o barão prussiano exalta as virtudes, tanto do artista como da sua obra,
e não poupa elogios ao comentar os desenhos, principalmente no que se refere às ilustrações de plantas. Sobre eles, afirma: minha fantasia, meu estimadíssimo, ainda está extasiada com as exuberantes formas do mundo tropical que seus inteligentes desenhos representam de maneira tão esplêndida e verdadeira. Eu, que convivi durante 6 anos com essas formas, penso que só o senhor apreendeu com maestria o verdadeiro caráter das plantas. Richert, 1959, página 12. Nesse momento, concretamente, Humboldt encomendou a Rugendas 3 ilustrações para uma futura reedição do seu já famoso livro Ensaio sobre a Geografia das Plantas. Ao fazer esse pedido, refere-se, uma e outra vez, com interesse, aos projetos editoriais que o artista havia lhe exposto. Mas, ao mesmo tempo, insiste em seu pedido para o vindouro livro. Penso que, escreve Humboldt, ante a abundância do material que o senhor possui, sua nova obra, na qual apresentará agrupadas as plantas, não sofrerá prejuízo se antes nos ceder 2 ou 3 árvores isoladas para nossa grande publicação. Agrega ainda nessa mesma correspondência que faria uma elogiosa menção ao artista, de modo que os leitores passariam a conhecer o nome de Rugendas, e insiste: tendo em conta que minhas obras vendem muito para as suas futuras publicações, isto lhe seria benefício. Eu anunciaria em uma nota o título do trabalho que o senhor pensa em concluir em Roma. Richert, 1959, página 12. Essa insistência deixa-nos notar que Rugendas tinha como projeto uma publicação sobre plantas e vegetação, e, nesse sentido, apesar do prestígio de que gozava Humboldt, não parece que no primeiro encontro tenha-lhe ocorrido abrir mão de alguns dos seus desenhos, o que certamente desfalcaria o conjunto, em favor de publicá-los isoladamente numa obra do ilustre naturalista. Porém, a julgar pela correspondência que intercambiaram, logo depois, Rugendas cedeu para o projeto de Humboldt cópias e reelaborações de plantas brasileiras, principalmente de palmeiras. Em troca, recebeu uma generosa quantia, apesar de a projetada reedição nunca ter chegado a efetivar-se. Os desenhos ficaram nas mãos de Humboldt e, provavelmente, são os que hoje se conservam na Biblioteca Estadual de Berlim. Talvez a relutância em ceder de imediato ao pedido de Humboldt deva-se também às suas expectativas de ser o ilustrador da obra de Spix e Martius. De fato, seu pai vinha fazendo as negociações nesse sentido. O conjunto de estudos e desenhos que Rugendas elaborou durante a sua estada no Brasil indica a possibilidade de ter concebido esse material como a base para o atlas que acompanha o texto em 3 volumes dos naturalistas. Seus estudos de plantas, por outra parte, poderiam estar destinados às publicações botânicas de Martius. De concreto, temos que já em maio de 1824, na derradeira carta que dirigiu ao seu progenitor, quando estava de saída com a expedição rumo a Minas Gerais, referiu-se objetivamente à sua cooperação com a obra dos cientistas bávaros. Seguirei teu conselho sobre o envio de desenhos uns poucos meses antes de minha partida, não agora, pela razão de que no prazo de 1 ano o que mediará, quiçá perdessem a impressão positiva que despertarão no primeiro momento. É possível que seja bom, porém, ainda assim, uma apresentação pessoal é o melhor. Concordo plenamente com a entrega da araucária a Martius, mas, por favor, não lhe entregue os estudos de palmeiras. Agora tenho melhores e certamente levarei uma considerável coleção, apesar de, lamentavelmente, só haver pouca coisa em cor. Citado em Lochner, 2001, página 34. Contudo, esses planos frustraram-se, ainda no ano de chegada de Rugendas à Europa com a morte do rei da Baviera, Maximiliano José I, grande mentor do projeto de Spix e Martius, e também pelas vias legais impetradas por Langsdorff, às quais nos referimos acima. Entretanto, isso não impediu que Martius e Rugendas desenvolvessem outras formas de parceria.
Vemos, pois, que Rugendas havia retornado à Europa com um projeto artístico bastante elaborado. Este, contudo, pelo que indica a documentação, não tinha como primeiro objetivo um álbum pitoresco. Isso confirma-se por meio de outra carta, desta vez de João Maurício a Humboldt, datada em Augsburgo a 20 de março de 1826. Nessa missiva, pela primeira vez, menciona concretamente o livro que publicará com Engelmann sobre sua viagem ao Brasil. Tomo aqui a liberdade, estimado senhor barão, de comunicar-lhe que recebi da casa Engelmann e Companhia um convite e proposta para a edição dos meus desenhos, para o qual eu não teria objeção alguma. Apenas me parece que, para este projeto litográfico, uma parte dos meus estudos, as palmeiras e as árvores, não se adapta e deveria aparecer independentemente desse viagem pitoresca. A esse respeito, como em geral sobre os procedimentos adequados a tomar em todo esse assunto, caso se chegue à venda com a mencionada casa, me permito, senhor barão, lhe pedir o seu bondoso conselho, o qual certamente não deixarei de considerar. Biblioteca do Estado, Berlim, Legado Cultural Prussiano, manuscrito, caixa 6, página 38. Embora não saibamos qual foi o conselho dado por Humboldt, vemos que a publicação proposta pela casa editorial francesa foi ganhando corpo com rapidez. Começa a nascer, então, Voyage pittoresque dans le Brésil, que também terá uma versão em alemão, Malerische Reisen Brasilien, o qual será um álbum em grande formato, com 100 litografias e um texto com comentários sobre o país. Para dar início aos trabalhos, já em meados de 1826, João Maurício viajou a Paris. Rugendas interveio inicialmente em todos os aspectos da produção da obra, desde a elaboração dos desenhos preparatórios e o cuidado na fabricação das gravuras propriamente, um assunto que conhecia em profundidade desde a sua infância, até a redação dos textos, para a qual contou com a colaboração do seu amigo, o escritor Victor Aimé Huber. Mas isto só ocorreu no início, pois já em 1828 viajou à Itália e depois partiu para a sua grande viagem americana, do México à Patagônia. Além disso, por percalços da casa editora, o livro foi concluído apenas em 1835. De sua colaboração com Engelmann, resultou também, nesse período, a publicação de um fascículo com 16 litografias sobre trajes típicos do Tirol, que foi lançado por volta de 1828. Essa série somente hoje conhecida corresponde tanto aos interesses editoriais de Engelmann, como naquele momento aos econômicos de Rugendas. Em busca das cores. É nessa etapa da sua residência em Paris que o nosso artista iniciou o estudo da tradição e da técnica pictóricas. Até então, tanto sua formação como a prática artística tinham se centrado de forma quase exclusiva nos desenhos e nas diversas modalidades de gravura, profundamente enraizadas na tradição alemã e que respondiam bem às necessidades de registro visual de uma expedição científica e à sua subsequente difusão pública. Porém, ainda no Rio de Janeiro, por meio de contatos com artistas da escola francesa, deve ter percebido a falta do uso da cor como uma insuficiência no conjunto de sua obra. Os primeiros interlocutores na França surgiram de sua aproximação com Humboldt, cujo gosto em matéria artística foi sempre de corte neoclássico e conservador, por isso também muito apegado aos princípios acadêmicos. Por intermédio de Humboldt, Rugendas conheceu François Gérard, o pintor neoclássico que deu aulas de desenho ao naturalista prussiano e compôs o paradigmático frontispício, Alegoria da América, para a obra de viagem de Humboldt e Bonpland. Kugelgun, 1997. No ateliê de Engelmann, João Maurício teve ocasião de travar relações com o aquarelista inglês Richard P. Bonington, que no curso de 1827 gravou 3 litografias para seu livro. A obra desse genial pintor romântico constituiu um elo essencial ao desenvolvimento da tradição da pintura de paisagem
e que necessariamente chamaria a atenção do artista viajante. Por intermédio de Bonington, provavelmente Rugendas estabeleceu também um passageiro vínculo com Delacroix, cujo barroquismo de cores apresentava-lhe um mundo do qual até então apenas havia tido notícias. A aspiração do jovem de Augsburgo a ampliar seu horizonte artístico e cultural foi, sem lugar de dúvidas, o móvel que o impulsionou a planejar uma nova viagem, desta vez à Itália. Essa ideia parece que já estava sendo alimentada mesmo antes de chegar à Europa. Em meados de 1828, saiu de Paris, passando por Augsburgo rumo à Itália, tendo Roma como um dos seus principais roteiros. A antiga capital romana era o ponto de encontro de artistas de toda a Europa, onde se discutiam as novas perspectivas da pintura e aonde muitos acudiam na busca por alternativas ao pedantismo acadêmico. A viagem de Rugendas à Itália é o clássico Grand Tour, uma combinação de viagem de prazer e de estudo, que vinha se consolidando desde o início dos tempos modernos. Com ela, pretendia-se dar um verniz de prestígio a uma carreira profissional, mais ainda a um projeto de vida bem encaminhado. Foi concretamente em Roma que o nosso artista pôde conhecer a inovadora obra pictórica de William Turner, cuja exposição, no fim de 1828, provocou veementes polêmicas. É provável que, nesse momento, tenha se familiarizado também com a técnica do estudo a óleo, uma modalidade de vistas de paisagem feitas com as cores a óleo muito diluídas, que vinha sendo propagada com especial ênfase desde o começo do século pelos teóricos franceses e que havia sido praticada com maestria por Jean-Baptiste Corot na Campina Romana, entre 1824 e 1827. Esse tipo de pintura, estudos rápidos, sem pretensão de elaborar composições, que se propõem a captar o primeiro impacto das cores da paisagem em toda a sua intensidade e frescor, chegará a ser dominante na obra posterior de Rugendas. Além disso, durante sua estada na Itália, foi tomando forma na mente do artista viajante o projeto de um novo itinerário na América, sobre cujo encaminhamento temos referências bastante precisas, graças ao nutrido intercâmbio epistolar entre o pintor e Alexander von Humboldt. O naturalista plantou em Rugendas uma ideia do registro da paisagem baseada em sua visão integradora da natureza. A topografia, a morfologia dos solos e a cobertura vegetal específica de cada região constituíam, em sua opinião, os elementos determinantes da fisionomia de uma paisagem. A tarefa dos pintores, sobretudo daqueles que se aventurassem a ilustrar o fabuloso mundo dos trópicos, consistia precisamente em incorporar todas as observações detalhadamente, para oferecer uma representação verossímil da natureza. O naturalista entusiasmou-se com o projeto de viagem de Rugendas, precisamente com a esperança de que ele contribuísse para uma renovação da pintura de paisagens, mediante uma integração da criação artística ao conhecimento científico. O diálogo com Humboldt e os novos horizontes artísticos que se lhe abriam no curso desses anos na Europa conduziram Rugendas a uma reformulação da sua obra sobre o Brasil. Pela primeira vez no fim de 1829 ou início de 1830, traduziu as imagens que tinha registrado em seus desenhos em exuberantes composições pictóricas da selva tropical. Trata-se de quadros executados com um extraordinário domínio da técnica da pintura a óleo, nos quais representa com virtuosismo a fantástica variedade da vegetação da Mata Atlântica. Tanto mais surpreendente resulta essa obra se considerarmos que foi realizada por um artista que não possuía uma formação sistemática na técnica da pintura a óleo e que sua execução não esteve precedida de nenhum tipo de exercício preparatório. Deve-se ter em conta, ademais, que Rugendas começou a pintar em meio aos agitados preparativos para a nova viagem transatlântica. Antes de seguir para o outro continente, retornou à sua cidade natal e a Munique, onde passou alguns meses, durante os quais provavelmente pintaria suas primeiras telas. Já por então solicitou seu passaporte, no qual ficou registrado que viajaria à França, Prússia,
Inglaterra e então a América. E efetivamente esteve em Berlim, Londres e Paris, tentando conseguir algum financiamento oficial para sua empreitada. Porém, o único dinheiro que pôde arrecadar veio da venda de seus quadros. Até onde sabemos, 7 telas foram adquiridas pela coroa prussiana por intermédio de Humboldt, em Berlim, e outras 3 pela Casa dos Príncipes de Thurn und Taxis, em Ratisbona. Apesar da precariedade dos seus recursos, no mês de maio de 1831, Rugendas embarcou em Bordeaux rumo a Veracruz, no México. Pouco antes de embarcar, escreveu uma cálida carta de despedida a seu amigo, o poeta alemão residente na Itália, August von Platen. Mencionou aí também suas recentes pinturas, e com o tom orgulhoso e imperativo de quem tem a certeza de uma obra bem realizada, disse-lhe: quando o senhor for à Alemanha e visitar Taxis, peça que lhe mostrem meus últimos quadros que pintei em Paris. Biblioteca do Estado da Baviera, Munique, Plateniana, manuscrito sob o nome de Rugendas. O retorno à América. A grande viagem à América, que Rugendas iniciou em 1831, representa a mais audaz aventura realizada no século XIX por um artista viajante. A ascensão de vulcões no México, a travessia dos Andes no Cone Sul, uma incursão à região limítrofe da Araucania, no Chile, um dilatado périplo pelas ruínas das sociedades pré-hispânicas na Cordilheira do Peru e da Bolívia, a travessia marítima pelo Cabo Horn e uma visita à região platina nos críticos anos da ditadura de Juan Manuel de Rosas sucedem-se em uma carreira ansiosa por incorporar toda a América num imenso projeto artístico. Essa viagem de 15 anos de duração foi concluída finalmente com um retorno ao Rio de Janeiro, onde o artista viajante recuperou os vínculos estabelecidos havia mais de 2 décadas durante sua primeira estada no Brasil. Humboldt havia impulsionado Rugendas a ser um renovador da pintura de paisagens e, quando revisamos a obra da primeira etapa do grande percurso americano, correspondente aos quase 3 anos de trabalho no México, percebemos que essa foi efetivamente sua investida inicial. As peripécias nesse país estão ligadas a seu afã por conhecer e ilustrar a diversidade da paisagem, desde o ambiente tropical próximo ao litoral e as vertentes em direção a ambos os oceanos, até os espetaculares cumes dos vulcões no altiplano central, onde, em troca de uma vegetação mais monótona, buscou as curiosidades geomorfológicas, às vezes nas formações das rochas basálticas ou nas regiões devastadas pela ação dos vulcões. Rugendas nunca antes pintara como no México, onde sua obra predominantemente paisagística plasmou-se na linguagem pictórica. Seus estudos do natural denotam uma cuidadosa observação das cores registradas com pinceladas rápidas e soltas. Porém, inclusive nesses trabalhos, não prescinde da definição do desenho, cuja prática manifesta-se nos inumeráveis croquis, nos quais também se podem observar com frequência os traços a lápis ocultos apenas pela delgada capa a óleo. Uma boa parte dessa obra foi enviada a Humboldt, em Berlim, e, por seu intermédio, entrou nas coleções da coroa da Prússia. O barão chegou a afirmar que consultava esses estudos a óleo para verificar as características fisionômicas de algumas regiões do México. Dava-se, pois, a sonhada colaboração entre a arte e as ciências. Nas estações sul-americanas, apenas em uma ocasião Rugendas deu continuidade a esse tipo de pintura de paisagem. Foi durante seu trajeto pelos escarpados caminhos andinos entre o Chile e a Argentina, no fim de 1837 e início de 1838. Até então, na obra de outros artistas viajantes, essa paisagem só figurava como um distante motivo de fundo em vistas pitorescas. Em Rugendas, contudo, torna-se o motivo principal, umas vezes com enquadramentos amplos, outras em estudos de detalhe dos maciços rochosos e outras
enfim, A Luz da Lua, com fortes conotações emocionais. Esse conjunto de Etudes d'après nature, sem dúvida, também responde em grandes traços à influência da escola de Humboldt, porém, sobretudo, é devedor da tradição da pintura dos Alpes. E nesse âmbito, em primeiro lugar, dos trabalhos do suíço Caspar Wolff, da segunda metade do século XVIII. Além desse grupo de obras, na América do Sul, percebe-se um giro radical no foco de atenção de Rugendas. Seu principal objeto de interesse passou a ser a população. Para a representação minuciosa dos tipos humanos, retornou a técnica do desenho a lápis. Concretamente, a viagem ao Chile em 1834 parece ter sido impulsionada pelo desejo de chegar à Araucania, um lugar que, desde os tempos da conquista, tinha ganhado a fundada fama de ser o território de povos vigorosos e independentes. O estado de guerra latente entre as tropas chilenas e os araucanos, que ainda persistia em meados do século XIX, permitiu-lhe apenas a aproximação da região fronteiriça, onde pôde realizar alguns retratos e estudos de vestimentas, aos quais unanimemente tem-se atribuído o valor de fonte para o conhecimento etnográfico. Porém, alimentado pela tradição oral e literária sobre as históricas hostilidades, esse breve contato deu margem a um vasto capítulo de sua obra, a lápis e a óleo, no qual o tema são os relatos do rapto de mulheres no Chile e na Argentina por parte dos indígenas. Nesse período, inicia também no Chile um trabalho inovador de registro dos tipos populares, a partir do qual projetou a edição de um álbum de litografias intitulado Trajes Populares Chilenos, cujo primeiro e único fascículo, com 5 lâminas, saiu a público em 1838 em Santiago. Independentemente do fracasso comercial dessa empresa, Rugendas continuou com sua proposta ao longo dos anos que se seguiram, dedicando centenas de estudos à típica figura das mulheres de Lima, as tapadas, às vestimentas das indígenas do altiplano peruano-boliviano e aos habitantes dos pampas argentinos, os gaúchos. Finalmente, durante a sua passagem pelo Brasil, agregou um último capítulo com o estudo dos complexos trajes das mulheres negras. Em sua aproximação a essas manifestações da cultura popular, elabora uma tipologia que adquire um teor tão sistemático como a que tinha inicialmente a apreensão da paisagem no México. A compenetração com a tradição cultural sul-americana representa um ganho ao qual não chegou nenhum outro artista, viajante ou não, nesse momento da história do continente. Uma parte substancial das informações que o conduziram à compreensão profunda dos povos americanos pode ter sido recebida no Chile, onde permaneceu por longos 8 anos. Lá travou amizade com intelectuais procedentes de todo o continente. Em Santiago, frequentou as tertúlias domésticas, uma versão local dos salões europeus, e, na sulista cidade de Talca, sempre foi uma cara visita de Carmen Arriagada. Essa mulher possuía uma cultura extraordinária e, salvo a precariedade de recursos que oferecia a cidade provinciana, sua casa foi um lugar de atração ao qual acudiam destacadas personalidades do mundo cultural chileno desses anos. Carmen cativou Rugendas, e sua amizade transformou-se em uma duradoura relação amorosa. Durante os anos chilenos, apesar dos bons contatos sociais, o nosso artista viajante levou uma vida simples e economicamente difícil. Suas receitas provinham principalmente da venda de algumas pinturas, encomendas de um ou outro retrato e de aulas de desenho. E é provável que mesmo a sua viagem de navio entre Valparaíso, Chile, e Callao, Peru, quando, no fim de 1842, finalmente partiu rumo ao Peru, tenha sido financiada com quadros que pintou para William Wheelwright, um empresário naval de origem inglesa radicado no Chile. A estada em Lima prolongou-se até setembro de 1844. Aos temas que vinha cultivando desde o México e o Chile, soma-se então uma série sobre motivos pré-hispânicos. Esse trabalho inicia-se com desenhos de objetos expostos no Museu Nacional de Lima
e o levou depois a visitar alguns dos maiores sítios arqueológicos andinos no Peru e na Bolívia, como Cusco ou as ruínas de Ollantaytambo e de Tiwanaku. Mas já eram muitos os anos longe de casa e do seu mundo. O desejo de retornar fez-se premente. E, na cidade de Puno, Jugendas escreveu a sua amiga Carmen Arriagada, contando-lhe que só passaria um par de semanas no Chile para se despedir, pretendendo embarcar em fevereiro no porto de Valparaíso, dando início a uma viagem que o levaria pelo extremo sul do continente a Buenos Aires e dali, via Rio de Janeiro, à Europa. E à guisa de desculpa anotou, sempre anunciando novos planos. O que a senhora quer, esta já é a segunda natureza do viajante. Pinochet de La Barra, 1989, página 467. Inesperado sucesso no Rio de Janeiro. A chegada ao Rio de Janeiro só ocorreu na segunda metade de julho de 1845 e provocou uma nova mudança de planos. Na capital imperial, pela primeira vez, foi recebido e admirado como um grande artista. Foram-lhe abertas as portas para oferecer ao público um resumo de seu trabalho e celebrar o apogeu de sua empresa num ambiente de pleno reconhecimento. A entrada de Jugendas no mundo cultural carioca foi fácil. Para isso, contou com o aval do antigo companheiro da expedição Langsdorff, o botânico Luiz Riedel, e com Félix Emílio Tunay, amigo desde a sua primeira estada no Brasil. Esses personagens, então, contavam com prestigiosas familiaridades no seio da sociedade da corte e ocupavam altos cargos administrativos na vida científica e artística do Império. Riedel era diretor da seção botânica no Museu Nacional, responsável pelos jardins da Casa Imperial e pelo passeio público, além de ser chefe das matas e jardins do Rio de Janeiro. Tunay, por sua vez, dirigia desde 1834 a Academia Imperial de Belas Artes. Mesmo sem ter, ao que parece, cultivado essas relações durante as 2 décadas que separam seus encontros, até a data, ao menos, não se conhece nenhum tipo de correspondência entre eles, nem há referências a mensagens transmitidas por terceiros, as circunstâncias em que travaram a amizade deixaram marcas profundas em ambos os lados. Em seu diário, datado entre 1820 e 1823, Riedel mencionou os primeiros encontros que teve com Jugendas e as visitas que realizaram conjuntamente no Rio de Janeiro em fevereiro de 1823, quando o jovem artista já tinha iniciado seu distanciamento de Langsdorff. Juntos compartilharam depois os altos e baixos da expedição científica e a simpatia, quiçá até a cumplicidade de Riedel para com João Maurício, manifesta-se no fato de o encontrarmos visitando o artista em Ouro Preto depois da ruptura com a expedição. Com Félix Emílio, em contrapartida, Jugendas deve ter estabelecido contato por afinidade profissional na sua juventude, quando elaborou seu projeto artístico e nas suas visitas à famosa Casa dos Tunay, na Tijuca. Inclusive, esse lugar está documentado em sua obra, por exemplo, no desenho da Cascatinha da Tijuca, no qual escreveu A Casa dos Senhores Tunay, 1825. Desenho atualmente perdido, documentado na lista da obra, na coleção de arte gráfica de Munique. A Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, também possui uma outra versão desse tema, que traz a data de 1822. Porém, além dessas recordações de juventude que evocariam a presença de Jugendas, tanto em Riedel como em Tunay, em todo o ambiente cultural brasileiro, o pintor desfrutava da aura do enorme prestígio que lhe outorgou o seu já famoso álbum Viagem Pitoresca através do Brasil. Nesse sentido, não teria sido difícil introduzir-se nos diferentes círculos da sociedade carioca. E Tunay, na sua qualidade de diretor da Academia de Belas Artes, aproveitaria a oportunidade para apresentar ante a corte o artista cujo trabalho havia contribuído de maneira indelével para difundir uma imagem positiva do Brasil na Europa. A produção do artista atesta a boa acolhida que recebeu da corte imperial. Sabemos que já em 1845 realizou um retrato a lápis do príncipe imperial Dom Afonso, e nesse mesmo ano vendeu a Casa Dinástica do Brasil
2 óleos com temas sul-americanos, ruínas de monumentos dos Incas nas beiras da Lagoa Titicaca com vista para o cume e Limane. E Museu de Lima, traje das senhoras peruvianas. Seguiram-se encomendas de retratos a óleo do imperador Dom Pedro II, da imperatriz Dona Teresa Cristina e do infante Dom Afonso. Biblioteca do Estado da Baviera, Munique, Martusiana 2A2, Rugendas, Moritz. Em meio a essa euforia, Rugendas participou em dezembro desse ano da exposição organizada pela Academia, onde apresentou os 2 óleos de tema peruano, assinalando que o primeiro pertencia ao imperador e o segundo à imperatriz, além de outras 4 pinturas. Uma cena sobre os raptos, uma com gaúchos nos pampas da Argentina, um estudo de cavalos selvagens e um retrato da família Zurro. De acordo com o catálogo dessa exposição, durante a sua segunda estada no Brasil, Rugendas foi hóspede do Hotel Farru, um estabelecimento que costumava receber viajantes ilustres do mundo da cultura e diplomatas de vários países europeus quando eles se deslocavam ao Rio de Janeiro. Isso permite pensar que as penúrias vividas nos últimos anos haviam acabado, ao menos temporariamente. A essa folga soma-se o reconhecimento público, para o qual Tunay contribuiu com um elogioso release sobre os quadros que Rugendas expôs no salão da Academia, e que culminou com a condecoração imperial, outorgando-lhe o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Alguns anos mais tarde, quando Rugendas já estava em Munique, em carta a Martius, registra, sem qualquer modéstia, que essa homenagem teria sido um ato de justiça do governo brasileiro. O imperador, escreveu, recordou-se de que eu já possuía um certo direito a essa condecoração desde os tempos da publicação da minha obra sobre o Brasil. Biblioteca do Estado da Baviera, Munique, Martusiana 2A2, Rugendas, Moritz. Referia-se, obviamente, ao Viagem Pitoresca. O número de pinturas que aparecem mencionadas nos documentos correspondentes à segunda metade de 1845 até meados de 1846 é considerável. Algumas provavelmente tinham sido realizadas anteriormente, já no Chile, no Peru ou na Argentina, e formariam parte do enorme acervo que viajava com o artista. Contudo, também um grande número foi executado no Rio de Janeiro, onde trabalharia a uma velocidade inusitada. Além dos retratos, encontramos quadros dos mais distintos temas, do México e da América do Sul, incluindo uma paisagem da Mata Atlântica e motivos históricos inequivocamente datados de 1846, ou cujo exame atento sugere uma datação nesse ano. Assim, pois, o êxito que viveu no Rio de Janeiro o havia levado uma vez mais a alterar seus planos, e apenas em julho de 1846 foi que embarcou em direção à Europa. Antes de partir, contudo, ainda recebeu algumas encomendas de quadros, feitas pela família imperial brasileira, por seu mordomo Paulo Barbosa da Silva, obras que seriam executadas em Paris e encaminhadas à corte, seja diretamente pela irmã de Dom Pedro II, a princesa de Joinville, ou por meio de outros emissários. A rota do navio ofereceu-lhe ainda o prazer de passar por Salvador, Recife e Olinda, de onde esboçou algumas vistas, datando-as entre 13 e 20 de julho. Depois só realizou alguns estudos retratando cenas da vida a bordo do Paquete Express, feitos na segunda semana de agosto. Mesmo ausente, em dezembro, ainda participaria no Rio da exposição anual da Academia. Nessa mostra inclui-se uma seleção de 8 dos seus quadros. Estes, como um paradigma de sua grande viagem, estampam temas que levam o espectador num roteiro pictórico que abarca desde o México até o Chile. Fim das viagens. Na Europa, entretanto, Rugendas iniciou uma peregrinação sem fim, buscando apoio para a publicação de sua obra. Suas maiores esperanças foram depositadas no Estado francês. Talvez pela vinculação entre as casas imperiais brasileira e francesa, o nosso artista viajante acreditasse que nesse país sua empreitada teria melhores possibilidades de êxito. Inclusive, ao sair do Brasil, levou uma carta de Dom Pedro II para sua irmã Francisca, princesa de Joinville.
Nesse sentido, já em 21 de março de 1847, enviou uma proposta ao ministro do Interior, o Conde du Châtel. Seu plano consistia em publicar um atlas com 200 pranchas em grande formato, sendo a metade delas dedicada à paisagem e à vegetação, e a outra parte à população, seus costumes, trajes e retratos. Na carta, descreve brevemente suas andanças. Em suas palavras: passei a maior parte da minha vida na América, ocupado em estudar a natureza e as diferentes raças dos habitantes. À guisa de apresentação, menciona sua grande obra, Voyage pittoresque dans le Brésil, realizada na primeira etapa da sua carreira e, à continuação, escreve: depois voltei à América Meridional e passei aí 15 anos, de onde trouxe uns 3.000 desenhos feitos do natural. Talvez tentando dissipar dúvidas sobre a seriedade e o caráter de seu trabalho como ilustrador, afirma: coloquei o maior empenho em reproduzir exatamente a natureza e jamais sacrifiquei a verdade em benefício de efeitos, com a intenção de que os geógrafos, os naturalistas e os artistas possam utilizar com confiança meus trabalhos. Citação da carta a partir do rascunho. A cópia desse documento foi facilitada nos anos de 1990 pelo então embaixador Mário Calabria, em Berlim. Era previsível que as dificuldades para a materialização de seus projetos fossem grandes, e nesse sentido era afortunado que o seu retorno à Europa causasse uma certa movimentação, chamando a atenção tanto de instituições eruditas como do grande público. Assim, ao mesmo tempo em que enviou sua proposta ao governo francês, também procurou seu amigo Max Radiguet, escritor e oficial da Marinha Francesa, que conheceu em Lima. Este apoia-o escrevendo e publicando um grande artigo no prestigioso periódico L'Illustration, Journal Universel, de Paris. Na matéria, sua obra é analisada positivamente e nela reproduzem-se alguns quadros. Radiguet, com especial sensibilidade e bom conhecimento do gênero artístico ao qual Rugendas havia dedicado sua vida, valoriza a viagem como o elemento essencial desse trabalho criativo. O gosto pelas viagens, principalmente pelas viagens fáceis, é inato aos artistas. Aqui, contudo, temos um artista que parece ter dedicado sua existência a peregrinações difíceis e perigosas. Radiguet, 1847, página 164. Pelas páginas de L'Illustration, Rugendas é apresentado publicamente não como um artista que viaja, mas sim como um artista viajante, enfatizando-se que viajar constituía um fator determinante do seu trabalho, como forma de apreender o mundo em primeira mão. Na França, porém, todos os empenhos para concluir o que representava a obra de sua vida fracassaram. Depois de perder essa esperança, em 1848, vendeu o conjunto de seu trabalho à coroa da Baviera, com um compromisso de continuar elaborando os estudos em troca de uma pensão vitalícia. Ao traspassar as pastas de desenhos e estudos a óleo, Rugendas listou-os de forma bem estruturada, documento que se conserva na coleção de arte gráfica de Munique, oferecendo uma ideia clara do projeto artístico que tinha em mente. Seu propósito não foi o de reelaborar esses trabalhos para transformá-los em composições pictóricas, o que de fato só fez de modo parcial. Rugendas tinha realizado sua obra em função de um projeto artístico no qual a arte era concebida como companheira e auxiliar das ciências, e cuja temática circunscrevia-se ao âmbito americano. Seu compromisso com o continente foi gerado durante a primeira estada no Brasil, e afirmou-se com sólida robustez depois de travar relações com Alexander von Humboldt. Em seu trabalho artístico, é manifesto um afã científico por criar um corpus de imagens que contribuísse para uma compreensão ampla e coerente da natureza e dos povos. É nesse sentido que entendemos suas vistas da paisagem e os apontamentos dos tipos populares e da cultura material como uma sistematização tipológica em linguagem visual. Nas pegadas do artista. Ao revisitar as valorações que mereceu a obra de Rugendas em sua época,
deparamo-nos com diversos juízos, quase sempre entusiastas. Porém, quem não só emitiu um julgamento certeiro, mas aventurou-se também em uma previsão sobre a futura recepção desse enorme retrato do continente americano, foi seu amigo Domingo Faustino Sarmiento, escritor e futuro presidente da Argentina. Ambos haviam se conhecido no Chile e reencontraram-se no Rio de Janeiro, no início de 1846, quando Rugendas vivia um dos momentos mais felizes de sua carreira. Foi quando Sarmiento escreveu sobre Rugendas. Em seus numerosos desenhos, caracterizou a natureza e as fisionomias das diversas seções da América do Sul. Sua grande obra sobre o Brasil lhe deu um nome na Europa, porém, por muito tempo ainda, nem na Europa nem na América se apreciará seu singular talento de observação, a sobeja exatidão de seus quadros de costumes. Humboldt com a pluma e Rugendas com um lápis são dois dos europeus que mais vivamente têm descrito a América. Sarmiento, 1866, páginas 86 e 87. De fato, a obra de Rugendas passou esquecida durante longos anos, guardada nos fundos do legado da coroa da Baviera, que depois constituíram a coleção de arte gráfica de Munique. Foi aí que os brasileiros Clóvis Ribeiro e Wost Rodrigues realizaram um trabalho pioneiro em 1928, comprando da coleção pública alemã a maior parte da obra dedicada ao Brasil. Visaram a sensibilizar as autoridades no sentido de adquirir o acervo e, com ele, formar um museu. Porém, seu projeto de que esses desenhos permanecessem reunidos não teve êxito e as obras dispersaram-se. Passaram-se ainda várias décadas até que amadurecesse o interesse pelo trabalho desse artista. Quem primeiro esquadrinhou a documentação para recriar a biografia de João Maurício Rugendas foi a alemã Gertrude Richard, publicando duas versões iniciais do seu estudo em 1942, 1943 e 1952, que foram completadas em 1959 com a edição de uma pesquisa imprescindível, a qual recorremos todos nós que temos trabalhado com esse artista viajante. Para a recepção de Rugendas no Brasil, essencial é a obra de Newton Carneiro, publicada em 1979, cuja pesquisa permitiu ao autor localizar uma boa parte dos desenhos trazidos ao Brasil em 1928. Mais recentemente, o Catalogue raisonné da obra do pintor, realizado por Dinner em 1997, possibilitou uma visão ampla de todo o seu trabalho. A pesquisa que apresentamos neste livro nutriu-se dos trabalhos mencionados, assim como de um grande número de estudos monográficos de diferentes autores. Durante os últimos anos, tivemos acesso a outros documentos, muitos dos quais já publicamos integralmente e, ao mesmo tempo, dedicamo-nos a uma intensa pesquisa iconográfica, localizando, reproduzindo e estudando a obra de Rugendas. Isso é o que nos tem permitido trabalhar com esse legado, hoje tão rico quanto disperso. Para a elaboração deste novo livro, tomamos como referência o catálogo da obra, Dinner, 1997, ao qual incorporamos novos títulos e optamos por selecionar e analisar os desenhos e óleos de Rugendas, a partir de um critério temático, sempre procurando ter em conta o sentido que o artista pretendia dar à sua obra. Com o conjunto da obra em mãos, permitimos-nos reconstruir a gestação artística do Viagem Pitoresca através do Brasil, inspirados inicialmente numa sugestão de Thekla Hartmann, 1979, que, ao analisar as litografias do tema etnográfico contidas nesse livro, levanta, uma e outra vez, dúvidas sobre a autenticidade temática das cenas apresentadas e questiona a fidelidade que as mesmas teriam em relação aos desenhos originais de Rugendas. Ampliamos essa dúvida para os demais temas, e assim surgiu o capítulo no qual reunimos as pranchas do Viagem Pitoresca aos desenhos correlatos localizados até esta data. Pensamos este livro como um pequeno museu imaginário, de certa forma o que Clóvis Ribeiro e Wost Rodrigues nunca puderam montar. Conseguimos localizar muito do acervo que esses pioneiros adquiriram no início do século XX
e o enriquecemos com os óleos e os demais desenhos de Rugendas relacionados com o Brasil. Imagens. Página 14. João Maurício Rugendas. Retrato de Albrecht Adam, 1826. Museu da Cidade, Munique. Lápis sobre papel, 18,1 por 13,3 centímetros. Página 12. João Maurício Rugendas. Autorretrato. Rugendas no Brasil. Há cerca de 1838. p. 99. João Maurício Rugendas. Mulher esmeradamente ataviada, com uma criança às costas. Estudo de trajes. 1845 a 1846. C. 82. Detalhe. João Maurício Rugendas. Jovem negra de corpo inteiro. Estudo de trajes. 1845 a 1846. C. 87. Detalhe. Página 15. João Maurício Rugendas. Estudo da cabeça de um macaco e esboço de outros motivos. 1822 a 1824. A. 191. Página 16. João Maurício Rugendas. O zoólogo Menetriez, membro da expedição Langsdorff. 1822 a 1824. p. 74. Página 17. Acima e na página dupla seguinte. Carta de Rugendas ao pai, 1824. Coleção Pedro Corrêa do Lago, São Paulo. Página 20. Anselmo Riedel. Retrato de Rugendas, 1830. Coleções de arte da cidade de Augsburgo. Óleo sobre tela, 58,5 por 48 centímetros. Página 21. João Maurício Rugendas. Estudo de plantas, Palmeira. 1822 a 1825. A. 159. João Maurício Rugendas. Estudo de plantas, Palmeira. 1822 a 1825. A. 162. Páginas 22 e 23. João Maurício Rugendas. Descoberta Nova, perto do Rio das Pombas, Minas Gerais. 1824. C. 64. Página 24. João Maurício Rugendas. Estudo de vegetação, árvores. 1822 a 1825. A. 174. Página 25. João Maurício Rugendas. Vegetação em uma barranca entre Xalapa e Córdoba, México, 1831. Coleção de arte gráfica de Munique, Munique. Óleo sobre cartão, 34,8 por 24,8 centímetros. Carta de Rugendas a sua irmã Louise, 1832. Biblioteca do Estado da Baviera, Munique. Página 26. Passaporte de Rugendas, 1830. Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. Página 27. João Maurício Rugendas. Vegetação na Barranca de Tuzampan, 1831. Coleção de arte gráfica de Munique, Munique. Óleo sobre cartão, 27,9 por 42 centímetros. Página 28. João Maurício Rugendas. Alegoria da América Latina com autorretrato do artista. 1847. p. 102. Página 29. João Maurício Rugendas. O Vale do México. 1832 a 1833. Coleção Benito Zamora, México. Óleo sobre tela, 70 por 92 centímetros. Página 30. João Maurício Rugendas. Acampamento noturno próximo ao Refúgio das Caveiras. 1837. Coleção de arte gráfica de Munique, Munique. Óleo sobre cartão,
29,4 por 39,4 centímetros. Página 31. João Maurício Rugendas. Vista de Santiago e do Rio Mapocho, 1843. Coleção Sônia Heitzin. Santiago do Chile. Óleo sobre tela 34,4 por 45,6 centímetros. Página 32. João Maurício Rugendas. O Rapto. Cena de uma batalha entre araucanos e soldados argentinos. 1845. Coleção Horácio Porcel, Buenos Aires. Óleo sobre tela 80 por 100 centímetros. Página 33. João Maurício Rugendas. A Catedral e a Praça Maior de Lima, Peru, 1843. Coleção particular, México. Óleo sobre tela 68 por 92 centímetros. Página 34. João Maurício Rugendas. Saindo da Igreja, Tapadas, Peru, 1843. Coleção Renato Mazzoni, Paris. Óleo sobre tela 50,5 por 41 centímetros. Página 35. João Maurício Rugendas. Gaúchos descansando nos Pampas, Argentina, 1846. Coleção Horácio Porcel, Buenos Aires. Óleo sobre tela 59 por 71,5 centímetros. Página 36. João Maurício Rugendas. Croquis de Negras e Outras Figuras, 1846. p. 70. João Maurício Rugendas. Gaúchos e Cavalos Selvagens, Argentina, 1846. Coleção particular, Santiago do Chile. Óleo sobre tela 60 por 73 centímetros. Página 37. João Maurício Rugendas. Marinheiro no Navio Express, 1846. c. 68. João Maurício Rugendas. Homens e Criança a Bordo do Navio Express, 1846. c. 67. Página 38. Carta de Dom Pedro II concedendo a Rugendas o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, 1846. Coleção Pedro Corrêa do Lago, São Paulo. Página 39. João Maurício Rugendas. Jovem negra amamentando uma criança, 1846. p. 73.